Alimento matinal. Você é convidado a abrir sua Bíblia, se for possível, no livro de Neemias, no capítulo 2, e vamos ler alguns versículos desse capítulo. Neemias capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração, para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Amém? Aqui, essa passagem da Bíblia vai nos trazer uma reflexão sobre Neemias, e estamos hoje estudando um pouco sobre Neemias, ou estaremos meditando um pouco sobre Neemias. E Neemias é um personagem da Bíblia bastante conhecido, mas apenas para nos situar na história aqui da Bíblia. Sabemos que nesse tempo alguns judeus já tinham voltado do exílio babilônico, já estava acontecendo essas voltas, né, em grupos, depois que o reino do sul, Judá, foi levado cativo depois de 70 anos estando na Babilônia. Deus levanta Ciro, e Ciro dá a ordem para que os judeus possam voltar. Estavam liberados para voltar para a sua terra natal, para o reino de Judá, o reino do sul. E a capital era Jerusalém. Então eles retornam, mas a cidade ficou destruída, a cidade ficou em ruínas desde o exílio, desde o início do exílio. E ali estava sendo um trabalho de reconstrução da nação, reconstrução dos muros. E Neemias, ele era copeiro na fortaleza de Suzã. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, que já era um rei persa. O Império Babilônico já tinha passado, e agora o Neemias, Artaxerxes tinha, já depois de era um rei persa, e o reino babilônico passou, agora era a Pérsia que estava dominando aquela região. A Bíblia diz que o reino persa dominava desde a Etiópia até a Índia, então era um reino poderoso. E alguns dos judeus nasceram no cativeiro, e outros judeus foram transportados e continuaram nos lugares onde eles foram morar e não voltaram. E Neemias provavelmente não foi transportado. Neemias provavelmente nasceu fora de Jerusalém, fora do reino de Judá. E este homem, ele trabalhava para o rei Artaxerxes, ele era copeiro, ele servia ao rei Artaxerxes. E um dos seus irmãos vem de Judá e diz para ele a situação que estava Judá. O nome do irmão era Anani, e esse irmão diz o seguinte para ele, que a miséria era grande. No capítulo 1, versículo 3, a miséria era grande, existia desprezo e miséria, e o muro de Jerusalém estava fendido, suas portas queimadas a fogo. E a Bíblia diz que a reação de Neemias foi que, quando ele ouviu essas palavras, a Bíblia diz aqui que ele diz assim: eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele passou esse período de oração, de jejum, sobre esse assunto. E ele, nesse período de oração e jejum, ele aparece diante do rei, no capítulo 2, e a Bíblia diz que o rei percebe a tristeza no coração de Neemias. O rei percebe que ele está triste, o rei percebe que ele está de semblante diferente, e ele diz que nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei percebe porque aquele homem trabalhava para ele, era um homem muito próximo. E Neemias, o rei diz a Neemias: por que você está triste? Você não está doente?
que está acontecendo, não é? E o rei diz assim: isso não é tristeza, isso não é, não, isso não, e é isso senão tristeza de coração. Ele diz: isso não é doença, você não está com outro problema, isso é tristeza do coração. E a Bíblia diz que ele temeu muito, ele ficou preocupado, porque o rei percebeu, não é, que ele estava triste. E ele disse: como eu posso estar alegre, meu rei, se a cidade dos meus pais está destruída, o lugar dos sepulcros dos meus pais está assolado e consumido, as portas a fogo. As portas estão consumidas a fogo. Ele diz ao rei: eu recebi essa notícia e agora as portas estão consumidas a fogo, os sepulcros dos meus pais estão destruídos. Eu estou triste por causa disso. E o rei disse: o que é que me pedes agora? Pode me pedir, o que você precisar eu lhe dou. E ele diz que orou novamente. Olha, ele passou esse período de oração e jejum quando ouve a notícia, se cala, não fala, e depois, quando o rei percebe, ele entende que está se abrindo uma porta ali, uma porta de Deus para ele. E quando o rei diz: o que é que você quer? Ele não faz outra coisa a não ser orar. Ele orou. Versículo 4 do capítulo 2, ele diz: então orei ao Deus dos céus. Quando o rei diz: o que é que você quer? Ele ora antes de dizer ao rei, porque ele precisava de sabedoria neste momento. Afinal de contas, era o rei Artaxerxes, era o rei persa, era aquele homem que detinha todo o poder daquele império em suas mãos. E ele tinha uma grande oportunidade com aquele homem. E ele pede: o que eu quero, rei, é que o Senhor me envie até Judá, e que eu vá à cidade dos meus pais para que a edifique. E o rei disse: por quanto tempo você quer ir? Ele diz o tempo que ele precisa, e o rei disse: você pode ir. Ele disse: mas eu quero mais alguma coisa. E ele pede cartas para governadores da além do rio. Ele diz, porque ele vai transitar entre províncias daquele reino, daquele império. Então ele precisava autorização para transitar, para chegar até Judá. Eu quero que o Senhor me dê cartas também para Asaf, para que Asaf, que é responsável pelo jardim do rei, me dê madeira para que eu possa reconstruir e possa organizar as portas que estão queimadas a fogo. E o rei autoriza tudo isso. Ora, ele recebe do rei a autorização para ir, ele recebe as cartas para que ele passe nas províncias, e essas cartas, essas autorizações para passar no meio desses governadores. Ele recebe madeira para a reconstrução, e o rei também dispensou para ele chefes do exército e cavaleiros. Neemias tinha tudo. Deus tocou no coração do rei Artaxerxes para abençoar Neemias, e assim Neemias abençoar Jerusalém. Existia um plano da parte de Deus, mas o meu foco nesta manhã é que nós precisamos aprender a guardar os segredos de Deus, porque Neemias chega na cidade e com certeza Neemias chegou e chamou a atenção, porque ele não vem sozinho, ele vem com chefes do exército e cavaleiros. Ele chega com um pequeno exército, um grupo de homens acompanhando ele. Ele chega cheio de madeira. Ele chega com autorização do rei, ele já chega como governador. E isso chamou a atenção, e chamou a atenção dos inimigos. E a Bíblia diz, no versículo 10, que Sanbalat e Tobias ouviram isso, e isso desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sanbalat e Tobias não fizeram nada. Eles eram samaritanos, e nessa época, há muito tempo já eram inimigos, mas especialmente nessa época, eles não queriam que a cidade fosse reconstruída, que as portas do muro não fossem reconstruídas. Eles não queriam que fossem reconstruídas as portas, os muros e a cidade. Eles queriam o mal de Judá. E eles souberam, chega Neemias. Mas existe um detalhe nessa história, que Neemias ouve falar que Tobias e Sanbalat não gostaram, desagradaram muito, porque eles não queriam ver o bem da cidade, eles queriam ver Jerusalém destruída. E interessante que Neemias diz que, de noite, no versículo 12, me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém.
E não havia naquele lugar nenhum animal comigo, a não ser o que eu estava montado. Veja que Neemias se vê diante já, assim que ele chega para fazer o bem, ele já se vê de antemão com uma oposição já organizada. Já existia uma oposição assim que eles ouvem falar que Neemias entrou na cidade. E ele sabia que ele não poderia sair chegando e dizendo: olha, eu tenho autorização do rei. O rei Artaxerxes me deu cartas, me deu autorização. Eu estou aqui com madeira, eu estou aqui com chefes dos exércitos, eu estou aqui com cavaleiros e eu vim para fazer. Neemias não chega assim. Neemias tinha a convicção do que Deus tinha colocado no seu coração, mas ele chega em silêncio, não declara nada, não diz nada, e ele passa 3 dias observando a situação. E logo no primeiro dia ele sai à noite com poucos homens. Ele diz: eu saí com poucos homens e apenas um animal que eu estava montado, de noite, no silêncio. E ele vai fazer uma inspeção na situação, porque ele só tinha ouvido falar através do seu irmão Hanani. E ele vai fazer uma inspeção para ver como é que estavam os muros. E depois desse versículo 12, a gente vai ver que durante a noite ele vai pela porta do vale, pela porta da fonte, e vai passando pelas portas, e passando pelo ribeiro, e volta pela porta do vale, e ele vai passando, fazendo uma inspeção, conhecendo a situação, em silêncio, poucos homens, apenas um animal, para que não chamasse atenção. Enquanto as pessoas estavam dormindo, enquanto a cidade estava em silêncio, Neemias está fazendo uma inspeção para ver a situação que ele iria enfrentar e não declara nada a ninguém. E o meu foco é justamente nesse versículo, que ele guardou o segredo de Deus por um tempo. Ele não declarou, ele não saiu anunciando o que Deus tinha proposto no coração dele a fazer. Depois ele chama versículo 16 do capítulo 2, os magistrados e os nobres, os líderes daquela comunidade, e depois ele declara o que ele deseja fazer. E no versículo 18 ele diz: eu declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então esses homens, os magistrados, os nobres, os líderes disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. E recomeça a reconstrução dos muros e das portas. O que eu quero vos trazer nesta manhã, que nós precisamos aprender a guardar o segredo de Deus e só declarar na hora certa. Muitas vezes Deus tem colocado algo no nosso coração, falado algo conosco, e nós muitas vezes não guardamos porque achamos que porque Deus colocou isso no meu coração, porque Deus falou comigo, eu tenho que falar, tenho que proclamar. Olha, nem sempre. Quando o apóstolo Paulo disse que deveríamos pregar dentro do tempo e fora do tempo, em tempo e fora do tempo, isso tem a ver com a pregação do evangelho. Devemos pregar em todo o tempo. Você não precisa, você não pode parar de pregar o evangelho. Mas quando se trata de algo pessoal, entre você e Deus, você não pode declarar toda hora. Não esqueça que o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E quando Deus te fala algo, segredo, é para você guardar. Só abra a boca no tempo certo. Não diga o que Deus colocou no seu coração. Muitas vezes até em relação à sua própria família, em relação talvez ao seu esposo, aos seus filhos, ou à sua esposa, ou alguém da sua família. E às vezes Deus fala algo que vai fazer e só falou para você, e você se adianta e fala, e muitas vezes traz um problema, causa uma revolta, porque não era para você abrir a boca. Peça sabedoria ao Senhor. Lembre-se que a gente falou aqui, está escrito que em todo momento essa trajetória de reconstrução, todo esse processo, ainda quando ele estava lá na fortaleza de Suzã, enquanto Neemias estava servindo ao rei, tudo isso foi regado ao jejum e à oração. Ele não tomou nenhuma atitude sem antes orar e jejuar. Quando o rei fala com ele: o que é que você quer? O que você precisar eu lhe dou. Ele não foi logo declarando de qualquer forma. Ele orou. Ele buscou a Deus para que Deus o orientasse.
E lembrando de toda essa situação, de guardar o segredo de Deus, eu lembro agora de José. José foi aquele jovem sonhador. E os irmãos dele zombavam dele, né? Mas tinha algo sobre José muito interessante. Lá no Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 37, a Bíblia diz que José teve 2 sonhos. No versículo 4, ele, vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. No versículo 5 diz que ele sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam mais ainda. Já existia uma rixa, já existia um problema no meio da família, e José já era o querido do pai. Jacó tinha observado, penso eu, já tinha percebido que existia algo diferente em José. Jacó era homem de Deus, Jacó era homem de visão. Aqui Jacó já tem passado pela transformação, o toque de Deus, o encontro com o anjo. Jacó é um novo homem. E Jacó tinha visão. Eu acredito que Jacó já percebia algo diferente na vida de José. Era diferente dos seus irmãos. E os irmãos de José já percebiam esse apego de Jacó com José, já existia um problema. E José tem um sonho. E nesse primeiro sonho ele conta aos seus irmãos. E os seus irmãos começam a aborrecê-lo ainda mais. Ora, ele já era aborrecido pelos seus irmãos. Quando ele conta o sonho, já fica mais aborrecido. E ele diz: por favor, peço-vos que escute meu sonho. No versículo 6. E ele conta o seu primeiro sonho, sobre os molhos, né, que eles estavam no campo, e os molhos dos seus irmãos se encurvavam para o molho dele, o feixe que ele tinha feito ali, e esse feixe dele continuava em pé, e os seus outros arrodeavam, se inclinavam. E os irmãos disseram: vai tu reinar sobre nós? O que é que tu estás dizendo? Você está se achando nas minhas palavras, né? E eles começaram a aborrecê-lo por causa disso. Aí José tem um segundo sonho. E José aqui era muito jovem, ainda faltava essa habilidade, sabedoria, essa experiência. E já que no primeiro sonho ele foi aborrecido, no segundo sonho ele não deveria ter contado, porque o primeiro já foi desprezado, o primeiro sonho já foi momento, já causou indignação, chateação, e ele conta o segundo sonho, que é o sonho que ele sonha com o sol e as estrelas e a lua se curvando para ele. E os irmãos dele se irritam ainda mais. E por causa disso, vendem José, e José vai ser escravo, e conhecemos toda a história. Mas nessa trajetória, Deus também estava nesse processo, e Deus levanta José como governador do Egito. O que eu quero vos dizer nesta manhã é que os sonhos que Deus deu a José não eram para ser contados aos seus irmãos. Claro que esses sonhos provocaram a saída de José do meio de sua família, Deus levou, os irmãos levaram ele para ser cativo, para ser vendido como escravo. Tudo isso Deus acompanhou esse projeto. Mas essa história poderia ser diferente. José ia ser governador do Egito de toda forma, porque Deus é fiel, Deus cumpre com a sua palavra. Independentemente do que eu faça, do que você faça, ou de que alguém faça, Deus ia cumprir. É o mesmo caso de Abraão e Sara. Sara quis dar uma ajuda, quis fazer um jeitinho para que Abraão tivesse um filho, dando a sua serva Agar. Ela quis arrumar alguma coisa que não era para ela fazer. E acontece que nasce Ismael. Ismael não foi o filho da promessa. A promessa era para Abraão e Sara. Ela quis arrumar, ela quis ajeitar, e às vezes a gente quer dar um jeito, quer fazer um jeito no que Deus disse que não é para você fazer, é coisa de Deus, Ele vai fazer. Não adianta, quando a gente tenta arrumar, a gente bagunça mais ainda, porque o que Deus está fazendo é sobrenatural, não é humano, não é o teu jeito, não é você falando que vai convencer alguém. Deus tem um plano na minha vida, não é assim. Faltou sabedoria em José. Mas alguém pode dizer: não, mas foi através disso que Deus levou ele para o Egito. Deus ia levar José de qualquer forma para o Egito. Não precisava de qualquer ação humana. De uma forma ou de outra, José ia chegar no Egito, Deus ia cumprir.
Mas ele não precisava falar os segredos, os sonhos. Se no primeiro sonho ele foi aborrecido, o segundo ele deveria se calar. Eu não sei como Deus ia fazer, mas Deus ia fazer, Deus ia cumprir. José seria governador do Egito, independentemente de qualquer coisa. Mas às vezes a gente passa por dificuldades maiores, o processo se torna maior porque a gente abre a boca. Não abra a boca, não fale os segredos de Deus para os que te aborrecem. Não fale os segredos de Deus para aqueles que não querem ver o teu bem. Não fale o segredo de Deus porque o diabo está querendo saber o que Deus tem colocado no teu coração, o que Deus tem falado ao teu respeito. Não fale, segura os segredos de Deus na tua vida. Fecha a boca, pede a Deus sabedoria. Não fale, porque é Deus que tem te dado. E se Ele quisesse expor, Ele iria expor na frente de todos. Mas Ele falou para você, não foi para a sua família. Ele falou para você, não foi para toda a congregação. Ele falou para você, não foi para a cidade. Se cale, guarde. Se é segredo, não é para ser falado em público. O profeta, a Bíblia fala do profeta mais jovem, lá em 1 Reis capítulo 13, fala de um profeta jovem que ele, a gente não vai ler, o texto é bastante longo, os irmãos podem ler em casa. 1 Reis capítulo 13, são 34 versículos, mas de forma bem abreviada. Deus manda um profeta ir até Jeroboão, que estava reinando sobre o reino do norte, e Jeroboão estava lá na parte de cima, no reino do norte, e um homem de Deus de Judá sai de Judá e vai até ao reino do norte, até lá em cima, a Jeroboão, e Jeroboão estava queimando incenso no altar, e ele profetiza ao altar, e quando ele profetiza ao altar, ele diz: altar, altar, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, e esse sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Ele está trazendo uma profecia sobre o que ia acontecer ainda. Josias nem era nascido, Deus usou aquele homem, e depois Deus disse àquele homem: olha, não coma pão naquele lugar, não beba água e não volte pelo mesmo caminho. O mesmo caminho que você foi, não volte por ele. Você não vá lá, diga o que eu estou mandando você dizer. Deus diz para aquele homem, aquele profeta: não fique para comer pão, não fique para beber água e não volte pelo mesmo caminho. Não volte pelo mesmo caminho. E depois que ele dá aquela profecia, Jeroboão tenta tocar no altar, sua mão fica, a mão de Jeroboão seca. Ele pede: homem de Deus, ora por mim, minha mão secou. Eu fui tentar tocar no altar e naquele momento Deus castiga Jeroboão e aquele homem de Deus ora por ele e a mão dele é restituída, fica bem. E Jeroboão quer dar presentes ao profeta. Jeroboão quis comprar o profeta. Jeroboão quis fazer um afago ao profeta. Mas ali não era simplesmente um profeta, era um homem de Deus que estava ali porque Deus enviou. E o profeta diz: eu não posso parar para comer pão, nem beber água, nem voltar pelo mesmo caminho. Deus mandou eu não ficar e eu não quero presente seu. Ele quis dizer: você não está me comprando. E ele vai embora. Só que no meio do caminho, um profeta mais velho ouve falar que o profeta de Deus estava ali. E esse profeta mais velho diz: venha cá. E ele diz: olha, eu não posso voltar pelo mesmo caminho, não posso ficar para beber água. E falou qual foi a ordem de Deus. Só que aquele homem usou de engano, enganou o profeta mais jovem. E aquele profeta mais jovem acabou ficando, desobedeceu a Deus e ficou naquele lugar, bebeu água, comeu. Mas depois Deus dá a sentença: você desobedeceu, você não guardou o segredo, você falou para o outro o que eu tinha lhe dito. E esse é o problema. E aquele profeta menor, mais jovem, ele recebeu a sentença de Deus e não voltou mais para a sua cidade, porque ele desobedeceu. Ali mesmo ele ficou, porque ele disse
para o outro o que Deus tinha dito para ele. Ele deveria voltar e não deveria ficar naquele lugar. Contou o segredo de Deus. E aquele homem que estava fazendo uma grande obra, estava sendo enviado para clamar contra aquele altar, contra Jeroboão, contra os israelitas que estavam distantes de Deus. Ele faz aquilo tudo, mas ele conta qual foi o segredo dele: não ficar para comer pão, não ficar para beber água e não voltar pelo caminho, o mesmo caminho. Ele conta isso e o outro homem engana ele e ele acaba ficando, desobedece. E esse foi o erro desse profeta. Queridos, de forma que, juntando essas histórias aqui bíblicas, entendemos que nós não podemos abrir a boca para falar o que Deus falou conosco. Entendemos que nós precisamos de sabedoria, porque os segredos de Deus devem ser guardados, devem ser protegidos. Nós não podemos falar, porque Deus me disse assim, 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 se eu fizer assim vai acontecer assim. Não é assim. Não podemos falar. Existem particularidades de Deus, que Ele, por sua misericórdia, Ele fala para nós, Ele detalha. Existe algo que Ele te mostra, que às vezes você diz assim, é coisa da minha cabeça. Eu estou vendo coisas que não existem, que nem tem condições de acontecer, e às vezes é Deus falando contigo, e você abre a boca e fala, e Deus não tem se agradado disso. Guarda o segredo de Deus. Faz como Samuel, profeta Samuel. Ele vai, ainda no momento que Saul era rei, Deus diz, vai à casa de Jessé o belemita e vai ungir a Davi como rei. Na verdade, ele nem sabia que era Davi ainda. Ele disse, vai lá que um dos filhos dele vai ser rei. E quando chega lá, a gente sabe que depois é Davi. Mas antes dele chegar lá, ele diz, Senhor, o que é que eu vou dizer se o rei ficar sabendo? Saul. Lembre-se que Saul já estava fora da vontade de Deus. E ele diz, o que é que eu vou dizer? Porque se Saul descobrir, ele vai querer me matar. E Deus dá uma estratégia. Porque ele diz, como irei eu, 1 Samuel 16:2, como irei eu, pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma um bezerro das vacas, uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Não conte qual é o objetivo final. Deus estava dizendo, você vai pegar uma bezerra e vá sacrificar lá na casa de Jessé. Ele como homem de Deus, ele como sacerdote, ele fazia parte dos seus ofícios também, oferecer a Deus sacrifício. Então, ele não conta e ele vai para a casa de Jessé. Ele vai realmente sacrificar, não era uma mentira. Deus não ia mandar, Deus não ia dizer para ele mentir, é porque realmente ele ia sacrificar. Mas existia algo ainda mais que ele ia fazer. E Deus disse, não revele, não diga que vai sacrificar. E Samuel foi bem sucedido, porque ele vai sacrificar mesmo. Quando ele chega, né, naquele lugar, foi se perguntado o que é que esse homem veio fazer aqui. Ele diz, eu vim sacrificar, mas ele não contou que ele estava indo ungir o próximo rei de Israel. Ele não contou que estava indo para ungir um filho de Jessé, que nós sabemos que era Davi. Então, queridos, nesta manhã eu concluo essa palavra. Deus, ele tem muito para nos revelar. E Deus, ele quer revelar, mas muitas vezes Deus tem segurado. Deus poderia falar até mais, revelar até mais, mas a gente não guarda o segredo. A gente fala, lembre-se, Neemias saiu pela cidade, andou pela cidade de noite, em silêncio, e ele disse, eu não declarei o que Deus tinha colocado no meu coração a fazer. Não chamou atenção, saiu calado, em silêncio, poucos homens, apenas um animal, discretamente. Seja discreto com as coisas de Deus, seja discreto com o que Deus tem colocado no seu coração. Você não precisa proclamar para os 4 cantos da terra o que Deus tem falado. Você não precisa dizer para o seu familiar, para a sua família, para os seus vizinhos, Deus disse que vai fazer assim. Se cale, Deus falou para você. Se Deus quisesse falar para todos, Ele tinha exposto esse segredo. Você cala, você guarda e deixa que no momento certo todos saberão
que Deus é contigo, assim como foi com Neemias. Todos sabiam, a despeito de todas as situações, de toda a oposição, todos viram que Deus era com Neemias, e ele concluiu a obra, ele levantou os muros, ele ergueu as portas, e a obra foi feita, e Deus foi glorificado naquele lugar. Mas porque um homem usou de sabedoria, calou-se, guardou o segredo e esperou o momento certo de falar. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus entendimento, pede a Deus, assim como Samuel disse, o que eu devo falar, Senhor? Ora e jejua como Neemias orou e jejuou antes de qualquer atitude. Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar sabedoria, e você vai fechar a boca e só vai abrir quando Deus mandar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você guarde os segredos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.